capacidade? Capacidade significa potencial para conter algo. Então, é para conter algo. Por exemplo, esse copo aqui tem uma capacidade para conter uma certa quantidade de água. Se você quiser botar 1 litro de água aqui, dá para colocar? Não tem como, ele não consegue, não tem capacidade para armazenar 1 litro de água nesse copo. É necessário uma jarra de 1 litro para poder colocar. Então, quando nós falamos de crescer a capacidade, é nós começarmos a dar espaço, é começarmos a adquirir algumas... alargarmos mais em Deus, para que Ele possa derramar cada vez mais da graça, do conhecimento dEle sobre a nossa vida, amém? E eu creio que o Senhor deseja, sabe, que nós venhamos a crescer nossa capacidade aqui nessa igreja. O Senhor deseja derramar mais, mas se nós ainda somos esse copinho aqui, ó, vamos precisar nos alargar. Vamos precisar cada vez mais nos expandir, sabe, dar espaço para que o Senhor possa continuar a derramar mais, a trazer mais conhecimento sobre nós. E eu fiquei pensando aqui, então a capacidade é uma grandeza utilizada também para medir um volume de um recipiente, né? Aqueles que estão estudando, sabe, sobre isso. Que é uma grandeza utilizada. Então, além de ser potencial para conter algo, também é uma grandeza utilizada na matemática para medir o volume de um recipiente. E eu fiquei pensando sobre isso. Então, expandir, crescer, dói, né? Já ouvimos falar sobre isso. Às vezes, quando as crianças estão com febre, nós não sabemos o porquê. Por que essa criança está com febre? E as mães geralmente dizem, está crescendo. É a dor do crescimento, está esticando, né? As roupas começam a não dar mais naquela criança. Hoje a minha filha falou algo interessante quando ela estava se arrumando. Tem um vestido que ela ama colocar, já não está dando mais nela, está começando a ficar pequeno nela. Eu falei, minha filha, daqui a pouco esse vestido não vai dar mais em você. Ela falou assim, mãe, você pode comprar um outro maior, igual a esse para mim, quando ele não der mais? Mãe, eu gosto tanto dele. Falei, tá bom, minha filha, vou me esforçar para procurar um vestido igual a esse, né? Ou seja, vai chegar uma hora que aquele vestido não vai dar mais. Ela vai precisar de um outro vestido, ela vai crescer, ela vai estar numa outra fase da vida dela e ela vai precisar de utilizar outro tipo de roupa, não mais de uma criança de 5 anos. E não é diferente para nós. No reino do Espírito, nós vamos precisar, sabe, viver essas mudanças na nossa vida. Muitas vezes nos convertemos, mas alcançamos, recebemos Cristo na nossa vida e queremos continuar da mesma maneira para sempre. Não é assim. Vamos precisar viver essas mudanças. E para viver essas mudanças, nós vamos ter que deixar hábitos e adquirir novos hábitos. Crescer dói, vai exigir esforço, exigir coragem, né? Coragem para poder deixar algumas coisas para trás, para deixar coisas de meninos. Paulo, ele vai dizer, quando eu era menino, né, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas depois que eu cheguei a ser homem, o que aconteceu? Ele começou a ter atitudes de homem. Isso significa que na nossa vida cristã, não vamos poder ficar tomando leitinho para sempre. Sabe, se isso acontecer, isso é um sinal que você adoeceu, que você está doente, porque somente uma criança que tem problemas, que é doente, que não desenvolve. Uma criança doente, ela não cresce, ela não desenvolve, ela continua da mesma maneira, sua mentalidade não muda. Ela é porque ela está adoecida, então ela continua tendo as mesmas atitudes de criança, as mesmas, mesmo muitas vezes estando num corpo de adulto, ela continua sendo pequeno. Então é natural nós crescermos, desenvolvermos,
Por isso o Senhor deseja de cada um de nós que venhamos a crescer a nossa capacidade, alargar a nossa tenda, sabe? Alargar o nosso nível de conhecimento, aumentar o nível de conhecimento em Deus. Quantos estão aqui todas as manhãs aprendendo sobre sabedoria? Você está crescendo a sua capacidade, você está crescendo o seu conhecimento em Deus, você está buscando. É tão fácil, gente, tão simples. Liga a câmera, você vai ouvir. Ah, pastor, eu estou no meio do caminho. Dá para você ouvir. Eu sei que existem pessoas que realmente não tem como. Mas talvez não seja o seu caso. Talvez dá para você, só que você, aquela preguicinha, não quer fazer aquele sacrifício. Ah, não quero renunciar a alguma coisa, não quer deixar de fazer alguma coisa para poder adquirir esse conhecimento a mais. Então, quando nós falamos sobre crescer a nossa capacidade, isso vai falar de esforço, de renúncia, de sacrifício, e isso dói. Muitas vezes vai doer, né? Teve um dia na minha casa que estava um dia de crise, as mulheres da vida do meu esposo estavam tudo chorando, né? Cada hora era uma situação, acontecia uma situação com... daqui a pouco, eu falei, Júnior, hoje é o dia do choro. É uma situação aqui, é uma situação ali, vários gabinetes, né, dentro de casa, porque tudo começa dentro da nossa casa, cuidando da nossa família, né? É assim que nós crescemos. Nem todos os dias são dias de riso, tem aquele dia que você chora. Mas a palavra fala que o choro, ele dura uma noite inteira, mas pela manhã vem alegria. Mas você passa pelo choro também. Você passa pelos dias de crise, pelos dias que não são bons, né? Mas você não pode ficar estacionado naquele dia ali. Aquela situação tem que te fazer desenvolver, fazer você avançar, crescer, refletir e passar daquele ponto, né? Não ficar com aquela tristeza para sempre. Então, crescer dói, exige esforço, exige coragem, exige de nós sair daquilo que é confortável. Muitas vezes chegamos num estágio tão bom na nossa vida, está tudo tão legal que a gente não quer sair de lá mais. Mas chega uma hora que você vai precisar mudar, né? Tudo na nossa vida passa. Eu sempre costumo dizer, né? Na minha casa, na minha família, eu falo, gente, esse tempo vai passar. Nós temos que aproveitar esse tempo quando o dia está muito confuso assim, sabe? As muitas situações, né? As meninas uma amando a outra. Aí eu falo assim, gente, aproveita esse tempo aqui, que esse tempo passa. Daqui a pouco, ó, vão casar, vão embora, né? Daqui a pouco vão estar aqui, então vamos aproveitar aqui nesse tempo que estamos aqui. Daqui a pouco vão estar cada uma vivendo as suas vidas. Não vamos estar aqui, ó, todo mundo junto, como estamos vivendo essa fase de desenvolvimento, de adolescência, juventude, e a outra é criança lá dentro de casa, né? Esse tempo passa, tudo na vida passa. Passou no tempo que eu vivia com as minhas irmãs, éramos todas solteiras, tínhamos nossos problemas, mas tinha os nossos momentos de alegria. Passou, cada uma está no seu, né, tomar os seus destinos, cada um nas suas casas. Passou. Hoje eu vivo o tempo da minha família, e esse tempo da minha família vai passar, vou viver outro tempo depois. E nós temos que estar dispostos, né, a crescer. Isso é natural da vida. Mas às vezes a nossa vida está tão confortável que a gente quer que ela fique assim para sempre, né? Nossa igreja está tão bonitinha, o culto está tão gostosinho aqui, né? Está tudo tão bom essa palavra. Mas para crescer, isso vai causar um desconforto, sabe? Significa muitas vezes a gente começar a ter mudanças, começar a tomar uma postura de uma pessoa mais amadurecida, uma pessoa que já está disposta a pagar um preço do serviço, né? É onde você já começa a perder a inocência para algumas coisas, onde você não é aquele assistente de culto, como meu pastor fala, né? Você não assiste mais o culto, você participa daquele culto. Você faz parte da rede de servos. Hoje tivemos rede de servos para a glória de Deus, amém? Se você ainda não é um voluntário da casa de Deus, em nome de Jesus, no próximo mês, esteja junto aqui para fazer parte dessa rede de servos. Então, isso tudo vai fazer parte da nossa capacitação,
sabe? Vai fazer parte da nossa disposição, é sair daquilo que é confortável, sair da nossa mesmice. Muitas vezes o conforto, quando éramos eu e Júnior dentro de casa, minha casa era toda arrumadinha, era só eu e Júnior, estava tudo certo, né? Não tinha tanto gasto, né? A comida ali, ó, dava pra gente, era só... Tudo bem, estava confortável, estava bom? Estava. Mas e agora? Está muito melhor. Agora veio outras dificuldades, né? Agora é outras situações. Mas e a parte boa? Para poder crescer, para poder avançar, eu tenho que estar disposto a pagar o preço. Muitas vezes minha sogra chega na minha casa, né? E lá estou eu lá na minha correria. Ela tá aí, né? Eu falo, é desse jeito. A gente quer ter família, a gente paga um preço por ter uma família e dá glórias a Deus. Por ter saúde, por ter uma família. Se você não quer ter uma família, você continua ali no teu conforto, né? Mas também você não avança, você não experimenta das coisas boas, de ver um filho se desenvolver, crescer, de você ter aqueles momentos de risada, aquela retribuição, a recompensa. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que o Senhor tem te chamado, igreja, para crescer, para desenvolver, crescer a sua capacidade, sabe? Eu creio que Deus quer que esse ministério desenvolva, sabe? Mas vai desenvolver, sabe como? Primeiro vai começar com você. É você crescendo a sua capacidade, é você avançando no seu conhecimento, é você se posicionando, é você deixando de ser menino e se tornando mais amadurecido na sua fé, tomando posicionamentos em Deus, começando a ter uma postura espiritual que antes você não tinha, mas também tendo experiências novas que antes você também não tinha. É sair do confortável. Vamos lá para Apocalipse 2:26. Em Apocalipse 2:26, a palavra do Senhor vai nos ensinar algo. A palavra do Senhor nos ensina: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Sabe, Deus tem autoridade sobre a tua vida e sobre a minha vida. Mas nós temos que ser vencedores, vencer nossas dores. Precisamos crescer. Ah, pastor, eu não sou capaz de vencer essa situação aqui. Você vai se capacitar em Deus. Você vai se revestir de poder. Você vai buscar entendimento do alto. Você vai buscar luz na palavra de Deus. Você vai avançar para que você tenha essas armas espirituais para você poder vencer e alcançar o impossível de Deus. E aqui a palavra fala: o vencedor. 25. Tão somente conserva o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, ou seja, Deus tem autoridade sobre nós, Deus tem recompensa para cada um de nós. Apocalipse 2:10, você sobe mais um pouquinho aí os versículos. Versículo 2:10 diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei coroa da vida. Então nós não podemos ter medo daquilo que venhamos a passar. Temos que ser firmes e constantes na obra do Senhor. A palavra fala: não temas. Ele fala: o diabo, ele está aí, ele existe, é real, sim. Ele está pronto para colocar um de nós na prisão, nos colocar em cadeias. Sim, a palavra fala: não temas. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós. Então existem situações que nós entramos mesmo em prisões, sabe? Passamos por prisões e Deus permite essas prisões na nossa vida. Muitas vezes para a gente poder aumentar
aumentar a nossa capacidade, aumentar a nossa fé, para que venhamos a ser mais perseverante, moldar o nosso caráter. Deus permite. Aí a palavra fala para ser dispostos à prova. As provas são reais na vida do cristão. A prova não é para aquela pessoa que não conhece a Jesus, para aquela pessoa que está lá fora, é para você que está aqui, que conhece a palavra de Deus. Vamos viver provações. Não tem como fugir. Vamos viver provações. Mas a palavra fala aqui, para ser disposto a provas e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Ou seja, até onde nós temos que ser fiel em servir ao Senhor? Até onde? Até a morte. A nossa fidelidade tem que ser até a morte. É até o fim. Até as últimas consequências eu estou contigo, Senhor. Até onde o Senhor falar para mim, eu vou viver tudo o que tu queres que eu viva. Nós não podemos ser medrosos, querer viver no confortável. Precisamos crescer a nossa capacidade, ou seja, somos capazes de viver sim, de passar pela prova, de avançar e de alcançar o propósito de Deus para a nossa vida. No final Ele tem uma recompensa para você. Se não for aqui nessa terra, nós teremos lá no céu, mas nós teremos. O viver é Cristo, morrer é lucro. Sabe, nós temos que ser fiel até o fim. E Ele fala, dar-te-ei a coroa da vida. Em Efésios 4:13. Vamos lá para Efésios 4:13. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Então, sabe, nós não podemos mais, temos que ser fundamentados na palavra e na experiência com Deus. Deus, Ele deseja trazer experiências pessoais, suas, íntimas com Ele. Aí, o que Jó falou? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus, Ele deseja que tenhamos a experiência. Nossa, é muito bom ouvir o testemunho das pessoas. É bom você ouvir testemunhos de fé. Mas melhor ainda é você viver com Deus. Você andar com Deus na terra dos viventes. Você ter as suas experiências pessoais. Porque aí não vai ser qualquer vento que te derruba. Não é qualquer vento de doutrina, conforme Ele fala. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro. E como tem ventos hoje, né? Se você for ver hoje eventos na internet, muitos ventos de doutrinas. E hoje está fácil para chegar até nós. Antes era um pouco mais difícil, agora está fácil. Os ventos estão aí, ó. Você abre o celular, tá os ventos de doutrina ali. Quantos têm se desviado por situações, por mensagem, por informações falsas? Precisamos estar firmados. E eu vou dizer, isso não vai melhorar, isso vai piorar. Nós temos que estar cada vez mais fundamentados em Cristo. Cada vez mais em Jesus. Aliançados com Ele. Tendo as nossas experiências de fé. Cada vez mais firmado, sabe, na palavra do Senhor, na verdade dEle, para que não venhamos a ser enganados por qualquer vento de doutrina, qualquer informação falsa a respeito da única palavra, da verdade de Jesus para nós. Então isso é crescer a capacidade. Ele tem esse crescimento para mim e para você. Mateus 9:17 também vai falar mais alguma coisa para a gente. Mateus 9:17 diz assim: nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Você quer receber o novo de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, mas você não deixa
o Senhor te quebrar. Você não deixa o Senhor te largar suas fronteiras. Você não deixa o Senhor tirar algumas coisas na sua vida que te impede de ser mais para Ele, de você entregar, de se envolver mais com a glória, se envolver mais na intimidade dEle. Estamos presos ao passado, estamos presos ao confortável, não temos coragem de assumir nossas responsabilidades, queremos continuar na mesmice. Não é isso que Deus tem para nós. Deus tem uma capacitação para vivermos nesse tempo, para andar no poder de Deus. Há um poder que Ele deseja liberar para mim e para você. Experiências sobrenaturais que Ele tem para mim e para você. Sabe o que fala no Evangelho? Não se põe vinho novo em odres velhos. Como que Deus vai trazer o avivamento para a sua vida, se você ainda continua, sabe, naquele conforto da sua vida? Se você ainda continua com as mesmas atitudes, da mesma forma, quando o Senhor está te chamando para novidade de vida. Deixa o passado, deixa as antigas práticas, sabe, deixa o confortável, vai desconfortar um pouco, mas depois você vai ser recompensado. Você vai sacrificar algumas coisas. Você vai até chorar uma noite inteira, mas a alegria do Senhor vai vir pela manhã. Respostas, novidades, coisas novas. Vai valer a pena, como diz aquela canção. Vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena ir até as últimas consequências, não negar a fé, perseverar, continuar caminhando, seguindo em frente, porque Ele tem vinho novo para nós, Ele tem coisas novas para experimentarmos, coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente humana. A palavra fala que é isso que Ele está preparando para aqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Mas se não sairmos da nossa caixinha, do nosso conforto, daquele odre velho, nós nunca vamos avançar e experimentar essa novidade. Vamos ficar assim, a vida inteira, sabe? E isso é até perigoso, porque talvez nem eu nem você vamos aguentar mais essa mesmice. Tá tudo a mesma coisa, nada muda, porque você não muda, porque você não deixa Deus te mudar, porque não tomamos posicionamento em Deus. Ele tem novidade para nós. Cresça a sua capacidade. Deixe algumas estruturas serem quebradas. Deixe os paradigmas serem quebrados na sua mente, na minha mente. A minha mente tem que ser atualizada todos os dias pela palavra de Deus. Nós precisamos nos atualizar pela Bíblia, porque senão nós esquecemos. Ele tem novidade para mim e para você. Ele tem novidades de vida. E nós já estamos quase terminando, gente. 3 opções para aumentar a sua capacidade. Primeiro, ser flexível a mudanças. Jeremias 18, do 1 ao 4. Esteja disposto a viver uma renúncia própria. Temos que ser flexíveis a mudanças. Você é inflexível? Não vou mudar, vou continuar assim. Não continue assim. Se é para mudar, ok, muda, Senhor. Chora, geme, mas muda, né? Grita, mas, Senhor, eis-me aqui. Tá difícil, tá doendo, mas eu tô aqui. Pode mudar, Deus. Faz do jeito que tu queres. E Ele nos ajuda, nos conforta, nos restaura, nos fortalece, porque Ele tem novidade para nós. Deus não vai te impedir de viver dores, não vai te livrar, né, da fornalha, mas Ele vai deixar você passar pela fornalha, para você ter a sua experiência. Esteja disposto para viver essa renúncia. O segundo passo, dê passos de obediência. Nós só vamos sair do lugar se nós dermos passos de obediência. Não adianta, a teoria é muito legal, mas a nossa vida não é feita de teoria, mas a nossa vida é prática. Vamos ter que dar passos
passos de obediência, não adianta. Se você não obedece, você não sai do lugar e a sua vida não muda. Então, Ezequiel 47:1. Vamos lá, Ezequiel 47:1. Dê passos de obediência para essa mudança que Deus quer fazer, que Deus quer realizar sobre a sua vida, sobre a minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diz assim: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. Eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e escorria as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu-me o côvado, me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelo joelho. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu mais outros 1000 e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Então nós podemos observar que Deus vai nos levando a níveis, mas é necessário dar esses passos. É necessário sair da mesmice, é necessário sair do lugar. E vamos passando pela prova, né? Ali ele estava sendo medido, e foi medido. Talvez você está aqui nessa manhã, você está sendo medido por Deus. Você está passando por uma prova. Opa, passei por essa. Agora é outra. Está passando por mais uma. E vai passando até você entrar num estágio de total dependência do Senhor. Total dependência. Você está totalmente na graça dEle. Senhor, estou nas tuas mãos. Eu não tenho mais como fazer nada. Está tudo nas tuas mãos. A dependência do Senhor. Então, dê passos de obediência. Segundo tópico. Terceira ação, né? Que eu falei, 3 ações para aumentar a nossa capacidade. A terceira ação, exponha-se. Lide com as rejeições. Nós temos que aprender a lidar com as rejeições. Você está vivendo situações onde você está sendo rejeitado? Isso não é para te matar, isso é para te fortalecer, isso é para te fazer crescer. Eu aprendi que quem sabe lidar com as rejeições, vai saber lidar com os elogios, que é pior. Eu aprendi que você lidar com os elogios pode ser pior do que lidar com as rejeições. Sabe por quê? Você é muito elogiado, aí você, o orgulho pode vir, e depois que o orgulho vem, só o Senhor quebrando, para você poder se refazer, porque a palavra fala que Ele exalta os humildes e abate os soberbos. Então, talvez lidar com os elogios, uma hora que você não percebe, aquele elogio entrou no teu coração, trouxe um orgulho, talvez seja pior até do que lidar com as rejeições. Porque enquanto você está ali, sendo rejeitado, você está sendo quebrantado diante de Deus. Você está, passando ali por aquele momento, e Deus, Ele está te fortalecendo. Você está humilde, você está descendo cada vez mais. Mateus 25:14. Vamos lá para Mateus 25:14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente para negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera
Saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste 5 talentos, eis que aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Saiba que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse meu dinheiro aos banqueiros, e eu, a voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que se lhe der, lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, ou seja, tudo aquilo que você tem recebido de Deus, é para você multiplicar. Todo o seu talento, toda a graça, todo o conhecimento, não é para ficar guardando aí, ó. É para você multiplicar. É para você entregar a outros. É para que você ganhe outros e outros para o reino de Deus. É para que você abençoe outras pessoas. E quantas vezes estamos ali igual aquele servo inútil, só retendo, com medo de que até o que nós temos vai ser tirado. Então não podemos, temos que ser fiel ao pouco. Não tenha medo de errar. Erre. Errar faz parte da nossa trajetória. Quem nunca errou? Todos nós erramos. Sabe, muitas vezes, teve uma pessoa que falou assim: a pessoa às vezes não fala porque ela tem medo de errar. Ela tem medo de ser reprovado pelas pessoas. Isso é orgulho, sabe? Às vezes o orgulho está ali dentro. Eu não quero me expor. Eu não quero expor os meus erros. Mas seja fiel no pouco. Não tenha medo de errar. Se errar, você vai ser consertado. Você vai errar não porque você quer, mas por causa da inexperiência. Mas por causa, muitas vezes, de uma distração. E você vai crescer nisso daí. Você errou tentando acertar. Não errou porque quis, mas errou tentando acertar. E isso é louvável diante de Deus. Porque naquela parábola dos talentos, o que aconteceu? Aquele que tinha 1 foi lá, não queria errar. E ele reteve. Quando na verdade ele tinha que tentar. Ele tinha que multiplicar o que ele tinha. Será que você hoje que está aqui, você tem retido o que Deus tem colocado nas tuas mãos? Ou será que você tem multiplicado? Ou será que você não tem tido medo de errar? Não fuja da sua responsabilidade. Não seja orgulhoso. Não, eu não quero me expor. Não, eu não quero ser rejeitado. Eu não quero errar. Não tenha medo de errar. Não fuja da sua responsabilidade. Eu não quero ser um líder. Eu não quero trabalhar porque eu não quero responsabilidade. Não seja negligente. Seja responsável no reino de Deus. Assuma a responsabilidade, sim. Mas e se eu errar? Se eu errar, o Senhor, meu advogado, Ele vai me ajudar. Eu vou aprender com os meus líderes. Eu tenho pessoas acima de mim que estão prontas para me ajudar, me aconselhar. Eu tenho Deus, eu tenho a palavra de Deus. Eu tenho tudo o que eu preciso para crescer, para avançar, para expandir, para alcançar novas fronteiras, para conquistar. Eu tenho tudo, eu não tenho motivo para enterrar os meus talentos, para ser como aquele servo mau e negligente. E até o que ele tinha foi tirado. Nós não queremos ser essa igreja. Queremos ser a igreja que multiplica. O Senhor tem te dado graça. O Senhor tem te abençoado.
o Senhor tem derramado aqui nesse lugar, nessas manhãs. Então vamos liberar isso para outras pessoas. Vamos multiplicar. Existem tantas pessoas lá fora, talvez do teu lado, seu vizinho, dentro da tua casa. Pessoas que estão famintas e sedentas por Deus. E nós só conseguimos olhar para nós mesmos. Nós estamos com medo de errar. Estamos retendo aquilo que nós temos. Não fuja da sua responsabilidade. Não seja orgulhoso. Sabe, Deus abate os orgulhosos. Ele resiste aos orgulhosos. Não seja orgulhoso. Seja simples. Seja humilde. Eu não quero receber uma afronta. Receba as afrontas. Se for necessário receber uma afronta. Gente, essa semana convidei minha vizinhança toda para vir para a igreja. Glória a Deus. Já passei até meu telefone para eles. Em breve minha vizinhança vai estar tudo aqui. Vamos receber com amor meus vizinhos. Já peguei o telefone, já orei. Falei, vou receber com amor e com carinho. Com muito amor. Falei para o meu esposo, vamos amar esse povo. E é assim que Deus quer fazer, né? A gente tem que estar ali disposto. Se não quiser, tudo bem, eu fiz minha parte. Eu amei, né? Não quis, tudo bem. Mas se quiser, eu estou aqui disposto para servir. Não fuja da sua responsabilidade. Para nós finalizarmos, precisamos ser flexível, prontos para mudar nossos conceitos. Se nós queremos crescer a capacidade, seja flexível. Muda seus paradigmas, seus conceitos, seus pensamentos, que muitas vezes já estão ultrapassados. Não quero, sabe? Podemos envelhecer na nossa idade, mas não podemos envelhecer na nossa mente. Não podemos envelhecer como igreja aqui, no nosso pensamento, na nossa maneira. Os tempos mudam, mas a palavra de Deus se renova. Nossa parede pode estar preta, mas a palavra é atualizada, né? É a verdade de Deus que não muda. Para a nossa vida, a forma de lidar com as pessoas pode mudar, né? A roupa, uma pastora. Na minha época, quando eu fui consagrada, já não era. Eu era jovem ainda, tinha 24 anos. E sendo mulher jovem, isso era um pouco esquisito, estranho. Você, pastora, nessa idade, e sendo mulher ainda, mas foi fazer o quê? Deus quis. E ainda não tinha aquela voz de pregadora, né? Eita, o negócio tá ruim para mim, mas eu tô aqui, Senhor. Se eu me escolher, eu tô aqui. Não tenho voz de pregadora. Sou uma jovem de 24 anos. Sou mulher. Mas eu tô aqui. O Senhor me chamou, me escolheu. Eu tô pronta. Me envia para onde tu quiser, Senhor. Vou passar pelas lutas aí, mas tô aqui. Tô pronta. E estou aqui, gente, sobrevivi, sobrevivendo até hoje. Então esteja pronto para renunciar ao seu eu, né? Seja pronto, seja obediente à voz de Deus, dê passos de quebrantamento, seja quebrantado. Sabe, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Muitas vezes nós queremos, sabe, estar ali fechado. Sabe, queremos muitas vezes não se quebrantar diante de Deus. Se quebrante. Tá bom, Senhor, o que tu queres da minha vida? Eis-me aqui, né? Porque não estamos igual a Isaías. Envia-me a mim, eis-me aqui, envia aquele ali. Nós estamos assim, né? Senhor, eis-me aqui, envia aquele ali. Não, eis-me aqui, envia-me a mim. A mim. Pode contar comigo, Senhor. Eu vou passar pelo que tiver que passar. Eu vou ser flexível, vou ser quebrantado. Eu vou renunciar, eu vou viver. Viva suas fases. Mude de nível. Segue em frente, siga em frente. Não pare por causa das suas lutas, por causa das dificuldades, por causa das más notícias. Não pare. A capacidade, ela só vem quando decidimos seguir. Você só descobre que é capaz, não é quando você... Antes de você seguir a sua vida. É depois que você já foi. Você, olha, e não é que deu certo? Você já foi.
E não é que aconteceu. E não é que eu fui capaz, gente, eu nem sabia que eu era capaz, eu sou capaz. Por quê? Porque você decidiu seguir, não desistir, continuar, perseverar. Pequenas realizações nos faz crescer. Sabe, às vezes a gente é impedido pela nossa dúvida, pelo nosso medo. Pequenas coisas vão te levar ao crescimento. Sabe, aquela realização, talvez aquele chamado, aquela responsabilidade que você recebeu de Deus, aí você, não. Aí você faz igual aquela parábola do servo negligente e guarda. Isso te impede de você crescer, impede de você avançar no Senhor. Se exponha. Pequenos passos de obediência nos levam mais para perto de Deus. Se exponha, se humilhe. Deixa a vaidade. Quer falar, fale. Quer me criticar, critique, né? Quer me perseguir, me persiga. Saiba lidar com as críticas. Seja qual for a crítica, não tem como fugir disso. Você vai precisar enfrentar. Avance. Então essa é a minha palavra para você nessa manhã, porque você é capaz. Amém?